Ay, perdón. Senhor, te doy gracias. Te damos Amém. gracias por esta noche. Obrigado Obrigado. por essa noite. Obrigado, Senhor, Obrigado. por estarmos juntos aqui. Amém. Juntos, Senhor, porque o Senhor permitiu que estemos juntos, mesmo Amém. estando distantes fisicamente, mas nós somos um no Espírito e Amém. baseado nessa unidade no Espírito, nós podemos compartilhar a Tua palavra, podemos compartilhar a Tua bênção e Amém. podemos compartilhar, Senhor, tudo que o Senhor tem nos dado. Amém. Queremos que o Senhor fale para nós, fale para a nossa vida, fale para a Amém. nossa família, fale para mudar a nossa vida. Não simplesmente um falar comum, Senhor. O Senhor não tem um falar comum, mas nós não Não. queremos ter o falar comum do Senhor, queremos ter um falar especial. Amém. Queremos ouvir aqui essa palavra possa mudar totalmente o nosso rumo, a nossa vida, a nossa família, a nossa Amém. economia, a nossa saúde, a igreja onde nós estamos com os Amém. irmãos, Senhor, reunidos, Senhor. Nesse momento, nos abençoa com a tua presença e com a tua Amém. palavra. Abençoa o irmão também, os irmãos que vão compartilhar a tua palavra. Usa a boca de cada um dos irmãos que o Senhor possa falar para mim, possa falar para o Vitor, possa falar para todos os irmãos que vão entrar e compartilhar conosco. E para Amém, os Senhor. irmãos que vão ouvir a tua palavra também. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém. 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 Amém, Senhor Ó, o Jesus. irmão Maurito aí. A Amém, Mauri tá aí? irmãos. Aleluia. Graça e paz, irmão. Graça e paz. Amém. Amém, Senhor Nós Jesus. Amém. estamos compartilhando assim gravação, falando, vamos simplesmente falar um pouquinho, daí vamos começar então. Daí foi bom porque o irmão entrou agora. Hum. Amém. Graças ao Senhor. Tá fechado, irmão. Tá fechado. Amém, irmão Renê, irmão Vitor. Vamos para a Amém. palavra. Vamos, Amém, amém. vamos. Muito bom. Tem dois textos de saída, irmão, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Um está em Êxodo 12, 43 ao 48. E o outro está em Colossenses 2, 11 ao 12. Nós estávamos compartilhando com o irmão René, irmão, sobre Sim. a escolha de Deus, né? Quando Deus chama Israel, né? Não tinha muita, vamos falar assim, não é que eles eram um povo especial que Deus chamou, nem o próprio Abraão por si mesmo, né? Mas a eleição estava no propósito de Deus e não no que eles eram propriamente. Se fosse escolher um Amém. povo entre o povo de Canaã, que existia lá na Boa Terra, não existia diferença entre o Israel propriamente, né? Até nós temos declaração do próprio Deus que ele vai falar de Israel como povo de dura serviço, né? E o Senhor vai Sim, exclamar irmãos. para Jerusalém dizendo que quantas vezes ele não quis juntar com as galinhas junto a seus polinhos e eles não quiseram, né? Povo que matava os profetas, todos que ele havia enviado, apedrejavam e matavam, né? Então, vamos falar assim, embora o povo de Israel era o povo de Deus, não tinha nada de especial que caracterizasse a eles para merecer esse título, né, irmão? É muito bom. Esse é o ponto de partida. Vamos ler Só, então. só promessa, né? Só promessa, né, irmão? Só promessa, irmão. Muito bom. Vamos ler então esse de Êxodo, capítulo 12, né? Versículos 43 ao 48. Eu leio aqui então. Disse mais o Amém. Senhor a Moisés e Arão: Esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de ter circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa, e de sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho. E então se chegará e o servará e será como natural da terra. Mas nenhum incircunciso comerá dela. Bom, é bom falar disso porque nós estamos agora num clima de Páscoa, né?
Amém, irmão. Então, a gente estava falando no início aqui, irmão, que bom é saber que hoje não tem mais divisória de povos, né? Vamos falar assim, né? Não temos essa classe, é, ou essa elite de separação, né? O povo de Deus e o gentio, chamava gentio, ou nações impuras, né? Que chamavam. Agora Deus, na nova aliança, fez dois, um só, que é o novo homem, né? E, Amém. e se algum irmão quiser ler Colossenses, que são os versículos de saída, né? Colossenses, capítulo 2, versículo 11 ao 12. Colossenses. Capítulo 2, versículo 11 e 12. Nele, pode ler, irmão? Pode, irmão. Nele fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, Sim. tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Amém. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Amém. Pode ler o 14 também, irmão, e 15. Pode ler, né, irmão? Tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu-se inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente Amém. os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ah, Amém. que versículos, né? Amém. Eu lembrei do versículo, irmão, para aquele que não pode haver grego, aquele. Isso. O irmão sabe a referência dele, para que o irmão é mais rápido? Sim. 11. Gálatas Será que 3, vem? 28 e tem Colossenses 3, 11 também. Eu acho que Efésios também tem. Efésios que eu acho que tem um. Eu vou pegar Efésios aqui, irmão, depois você lê Pode. Colossenses, que eu lembrei. Eu lembrei aqui que na hora que eu folhei para trás, já caí mais ou menos, que fala. Sim. Capítulo 2, onde que o tema que fala que os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo, né? Sim. Fala, portanto, o versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aquele que se intitula circunciso, tem a ver lá com a correlação do que o irmão começou lá em Êxodo, né? Sim. Institulam circunciso na carne por mãos humanas. Naquele tempo, estavam sem Cristo, né? Separados da comunidade de Israel. Verdade. Estranhos, olha, e estranhos, meu irmão Vitor. Que A coisa. aliança da promessa. Quer dizer, não podia participar da Páscoa, irmão. Não. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aleluia. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que Amém. estavam longe, foste aproximados Sim. pelo sangue de Cristo. Aleluia, Amém. Senhor. Obrigado. Glória a Deus. Porque Ele é a nossa paz, o Amém. qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, Oi. aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, Amém. fazendo a paz. Aleluia. Que Olha, versículo. até o versículo 19 fala, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Amém. Olha que profundidade. Que rico. Por intermédio da cruz, Amém. destruindo por ela a inimizade. Amizade. Todos os estrangeiros podem se aproximar, os gentios, judeus, né, irmão?
Que E coisa, né? vindo a evangelizou paz a vós outros, a nós, Sim, irmãos, que estavam longe, os é, gentios, e paz também os que estavam perto. Porque verdade. por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Amém. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Verdade. Aleluia, aleluia, irmão. Aleluia. Ó, Amém. ó, Colossenses aqui, eu vou ler Colossenses 3:11. Olha, irmão, que rico aqui. Colossenses 3:11. E diz assim, ó, pode ler do 10. E vou Pode ler. revistais do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual, nesse novo homem, não pode Esse aí, haver o que, irmão. irmãos? Grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Amém. Amém. É Olha isso que aí, irmão. impressionante, né? Amém. Tá vendo? Aleluia. É, o versículo 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos Amém. afectos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade, Amém. suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o trem. Assim como o Senhor Amém. vos perdoou, assim também perdoai-vos vós. E aqui o irmão, o René, ele trouxe um ponto muito bom, René? E eu acho que aqui calça certinho o que você falou, René. Eu acho que cortou um pouquinho. Irmão Renê, Você tá aí, irmão? cor- Tá fechado o cortou? teu microfone. Eu acho que ele deu uma saidinha. Mas ele É. compartilhou um. Aí Estou abriu, aqui. Acho que agora abriu, abriu. abriu. Mas pode falar, o que que eu falei? Esqueci. Não, você compartilhou o exemplo de Abraão, né? Lembra? Uhum. Sim, eu estava vendo assim, claro, um artigo que eu li, na verdade, mas Isso. deixou mais claro ainda, o Abraão, quando ele foi chamado, Sim, ele não tinha nada a ver com o povo de Deus. isso. Daí, de Abraão parte Israel, né? Mas Sim. o início dele não tinha nada a ver com ser um homem qualificado, um homem que merecia, um homem que estava fazendo coisas para Deus, não tinha nada a ver. Ele Não. morava numa uma cidade onde era pura idolatria. Isso logo, acho que logo depois que Noé, não sei quantos anos depois, né, que Noé saiu da arca, tudo aí, um homem assim que era, que ele marcava a diferença em tudo, né? Mas Abraão, ele saiu de uma cidade onde era pura idolatria e ele também não se distinguia muito dos outros, ele era igual aos outros, né? Sim. Então, para dizer, ele tinha alguma qualificação, ele tinha interesse por Deus, ele amava Deus, ele adorava Deus. Não, não tinha nada a ver com isso. Mas aí Deus escolheu ele. Até o pai dele era alguém que talvez ganhava dinheiro porque ele é artífice, né? Fazia obras de imagem, assim, para ser adorado. Então, a família toda dele estava nessa situação. Mas quando Deus escolheu ele, não falou, puxa vida, eu tenho que escolher sim o sim Abraão, porque ele é um cara especial. Ele fazia isso, fazia aquilo. Não, não tinha nada a ver com isso. Então, a escolha de Deus não depende no caráter da pessoa. Não é a pessoa em si que Deus escolhe. É porque Deus quer escolher. A escolha, a eleição de Deus depende de Deus, não depende de Amém. nós. Então, Amém. nesse sentido, toda a honra, toda a glória, toda a magnificência é de Deus, não nosso, porque se fosse por nós mesmos, nós não teríamos nenhuma capacidade para ser escolhido. Olha só a situação de Paulo mesmo, né? Paulo também foi assim. Se você olhasse o passado de Paulo, Paulo era alguém que merecia a morte. Ele matava Sim. os cristãos. Mas no final de contas, Deus escolheu ele. Deus elegeu ele. Agora, se fôssemos nós, escolheríamos, elegeríamos alguém que seja bom demais. Mas Deus não é assim. Normalmente, Deus escolhe pessoa ruim, aparentemente, para nós. Desde o ponto de vista humano, é ruim.
Mas desde o ponto de vista divino, não é questão de ser ruim ou não. É que ele quis, É, acabou, quem que vai poder dizer alguma coisa? Esse é o ponto que eu estava E é, compartilhando com o é irmão. interessante o que o irmão o Carlos falou, irmão, porque quando você vai em Gálatas 3, versículo 11, olha que fala lá. Gálatas, capítulo 3, versículo, pode ser do 6, né? Do 6 é interessante porque diz, é o caso de Abraão. Quando ele fala caso de Abraão, ele vai mostrar esse princípio que ele estava mostrando, que o Carlos está falando, né? O caso de sim, Abraão é assim, Deus chama, como Deus está chamando a todas as pessoas. verdade. Deus está chamando e Deus elegeu em Cristo a todos, vamos falar, né? A escolha de Deus é que o homem seja salvo, não os anjos. Deus não providenciou uma salvação para os homens, mas para os anjos, mas Deus providenciou a salvação para o homem, Sim, que é carne e sangue. sim, Então, o chamamento para a salvação é o caso de Abraão, que vai falar no versículo 6, que Deus chamou e o que fez Abraão? Creu em Deus. Você vê que impressionante? Ô, Renê, É, Deus chamou sim, Abraão, mas ele creu, porque, vamos falar assim, se Abraão não cresce, adiantasse o chamamento de Deus para ele, ou a escolha de Deus para Abraão, não adiantasse, não, não ia adiantar. Mas quando não Deus é verdade. chama, porque Deus está chamando os homens hoje à salvação, mas quem está ouvindo a sua voz, quem está crendo, quem está recebendo, quem está se apropriando daquilo que Deus fez em Cristo Jesus? É o caso de Abraão, que aí vai falar versículo 6 do capítulo 3, né? Olha que lindo. O caso de Abraão é que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, Sim. que os da fé é que são filhos de Abraão. E é por isso que no Amém. capítulo 4 é chamado Abraão como que muitos falam assim, pai da fé, né? Mas na verdade é pai dos que creem e não pai da fé. Porque Sim, vamos falar assim, ao ser um modelo hoje de crer em Deus, né? Deus chama, Deus fala com ele, ele crê em Deus e sai da terra que Deus saiu de sua terra, de sua parentela, para ir a um lugar que ele não conhecia. Então, sim, esse é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi lançado, imputado para a justiça. Porque ele se tornou o pai dos que creem, porque aí vai ser, versículo 7, olha que fala aqui, versículo 7. Disse, saber, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão, tá vendo? Por isso que é pai dos sim, que creem. Olha que rico. Por que que ele é pai dos que creem e não é pai da fé? Porque se você for ver, irmão René, se Sim, colocássemos a ele como pai da fé, ele seria a origem da fé. Mas antes de Abraão tinha um monte de gente que creu em Deus. Vamos não mencionar é alguns mesmo? deles, né? Não é? Noé, Abel, sim, e aí vai. Então, ele não pode ser chamado pai da fé, mas pode ser chamado pai dos que creem. Agora sim, olha assim, impressionante. E quando você traz esse fato, que não é os que são da carne que são filhos da fé, senão aqueles que creem, né, no chamamento de Deus, no que Deus está sim. falando, que Deus fez. E que rico, olha como continua no 7 ainda. Ó, sabei, pois, que os da fé é que são o quê? Filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura provisto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão. O que diz lá no Amém. capítulo 15 de Gênesis? Em ti serão benditas Senhor, todas as nações. E todas olha, as irmão, nós coisas. estamos incluídos naquela promessa lá feita a Abraão, viu? Amém, amém, amém. Que rico, né? O irmão me fez lembrar do momento que, como se diz, quando você vê, o Abraão estava lá, Ur dos Caldeus, né? Ele é chamado e tudo isso. O irmão me fez lembrar o seguinte, como acho que o Renê estava falando isso, que o Senhor não olha como olha o homem, a Não. aparência, a estatura, a formosura. O Senhor olha o coração, né? Amém. O que agrada ao Senhor é um coração contrito, compungido, que treme da palavra, né? O irmão estava falando e eu assim, eu até abri a Bíblia aqui num trechinho de 1 Samuel, quando que ali no capítulo 16, quando no versículo 6 fala: sucedeu-se que, entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor
o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então clamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a esse escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samã, porém Samuel disse: tampouco a esse escolheu. Assim fiz passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu esses. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram os seus filhos? Ele respondeu: ainda falta mais moço É, que estava apacentando as ovelhas. É até interessante isso que os irmãos rejeitavam a figura, né? Porque verdade. ele era de uma, como se diz, ele era filho, como se diz, de uma, como se fosse de uma serva, né, irmão? Sim. Disse, pois, Samuel, eu não sei se eu usei a expressão certa, disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te, unge, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então o que eu vi é o seguinte, irmão, que é o caminho do Senhor, né? Porque se Sim. você vê lá em Abraão, o Senhor tira de Ur dos Caldeus, faz toda a primeira peregrinação de Abraão, como se diz, ele estava jovem na fé e o Senhor vai trazendo todas aquelas circunstâncias, né? Mas o Senhor traz ele para fora Traz. daquela para poder revelar. E aqui nesse momento, o reino de Israel, como se diz, depois como diz, estava corrompido pela queda de Saul, né? O Senhor Sim. precisava de ungido, né? E você vê a maneira, a circunstância como que Deus trata, né? O Senhor, se fosse a gente ia escolher aquele mais fortão, aquele lá, esse pequenininho aqui não dá não, Não. né? Então o Senhor olha o coração, né? Amém. Amém. Muito bom, muito Amém. bom. Rico, né? Maravilhoso. Aí você sabe que eu, lembrando de Davi, né? O que caracterizava ele, né? Era uma pessoa conforme ao coração de Deus, né? E uma coisa que nós Sim. estamos vendo justamente com o Renê hoje de manhã, né, Renê? Hum, Aquele sim. vídeo, né? Fala aí um pouquinho. Você foi bom, que mais que você falou? Ah, tá. Essa aí, ah, dentro eh, dos descendentes de Isso. Jacó, são as 12 tribos, tinha duas tribos, né? Sim. Uma era, especificamente, era Benjamim e Judá. Benjamim e Judá, né? Sim. Por Sim. Judá, o Senhor falou de forma positiva, o pai profetizou alguma coisa positiva dele, né? E abençoou ele. De fato, a gente sabe que veio dele o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Sim. E ele é o leão da tribo de Judá, né? Mas de Benjamim, a profecia, e aí a quem estava explicando esse assunto falou assim, eu não sei se é bênção ou maldição, falou, porque ele é apresentado como um lobo voraz. Louvoraz. Não era qualquer tipo de animal que ele colocou, era aproveitador, né? Ele é alguém que ia comer, mastigar a presa, né? Mas Sim. aí, interessante que essa bênção ou maldição, se você quiser também chamar como tal, mais ou menos isso, né? Dessa tribo nasceu Saul. Sim. E Saul, a gente de Saul, Benjamim. isso de Benjamim. Então, o Saul, a gente sabe que não foi, o início dele foi bom, foi positivo. Ele estava se escondendo, eu não queria aparecer, ele foi, mandaram trazer ele porque ele estava escondido, né? Hum. Aí, quando ele cresceu, se orgulhou. É o Sim. resultado, a gente sabe que foi muito difícil para o Senhor tirar ele do lugar. Claro que o Davi pegou o lugar dele, porque o Davi foi ungido de Deus nesse sentido. Sim. O Davi foi alguém que era segundo o coração de Deus, né? Mas o assunto é o seguinte:
é que dentro dessa tribo, irmãos, essas duas tribos, tanto Benjamim como Jacó, Judá, Judá? eles permaneceram juntos quando houve aquela divisão no povo de Deus. As duas tribos ficaram juntos e foi a tribo que Deus escolheu. Sim. Aí estava Jerusalém e eles permaneceram no lugar certo, então Deus estava com eles. Já com as 10 tribos, Deus não estava mais, porque eles não queriam mais subir lá, enganaram também por um dos reis, né? É, um dos jovens, aliás, né? Ele queria permanecer lá. Mas o resultado aí foi negativo totalmente nesse sentido. Só que no Novo Testamento, Deus parece que muda as coisas. Verdade. Mudou totalmente. Eu não sei por que que mudou, porque a profecia não era tão positiva lá com Jacó. Aí quem que apareceu de Benjamim foi o Paulo. Da tribo E o de Paulo, Benjamim. o Paulo era da Paula da tribo de tribo de Benjamim. Benjamim, Você muito pode, bom, meu. não sei se o Vitor pode ler esse versículo, mas Aham. aí parece que Deus muda a maldição em bênção. Então, Sim. não é uma questão de lógica aqui. A lógica é 2 mais 2 é 4, 5 mais 5 é É 10, 5 verdade. vai ser 5 é 25, né? Mas Deus não trabalha dessa maneira, Deus trabalha de maneira assim tal que a nossa mente humana não consegue entender direito, não é a lógica Verdade. nossa. A lógica de Deus Verdade. é totalmente o contrário. Aí, quando Deus escolheu o Paulo era da tribo de Benjamim, e ele foi chamado por Deus, um homem que não poderia ter chamado, se chamado assim. E, irmãos, é Sim. muito interessante, até eu comentei para o Vitor, falei assim, o Paulo, quando foi chamado, ele era Saulo, É. ele era Grande. orgulhoso, o Grande. grande, né? É. Orgulhoso, o grande, né? Mas quando o Senhor chamou ele, mudou o nome dele e chamou de Paulo. Pequeno. Então, quer dizer, pequeno, quer dizer que o Senhor trabalhou na vida dele de maneira muito especial, que mudou até o nome dele, ou seja, Amém. mudou a pessoa dele, porque claro que ele aprendeu a ser pequeno, né? Com certeza ele aprendeu, né? Mas ele lembra ainda a questão do passado dele, como que ele era e como o Senhor transformou a vida dele também. Então, irmão, não é questão de que Deus não determina 100%, não sei como dizer essas questões. Quando Deus quer, ele faz, ponto, acabou, não tem muito como explicar. Amém. Não tem muita explicação teológica, acabou, ele quer e ponto, né? Ele chama Abraão, não tinha nada a ver com ele, e aí foi. E aí você, só mais uma coisa, você vê o Ciro também não tinha nada a ver com o povo de Deus, e quando os judeus estavam lá 2 vezes, como chama? Eles foram levados cautivos, né? 2 vezes cautivos, porque primeiro foi por a Babilônia, depois a Sim. Babilônia foi pego pelos reis da Pérsia, né? Que Sim. hoje é Irã, né? Irã. Irã O Irã, hoje. né? Hoje é Irã. Eles estavam nessa condição, mas o Senhor desperta o espírito de Ciro, que não tinha nada a ver com o povo de Deus, e foi uma profecia dada por Daniel também, né? E ele desperta e ajuda o povo a sair de lá. Então, a questão que Deus quer fazer é Deus, quando Ele quer fazer, ela faz de qualquer jeito. Não de qualquer jeito, no sentido de qualquer jeito Sim. nosso, né? Mas Sim. do jeito dele, né? De maneira correta, de maneira perfeita, harmoniosa, segundo a sua vontade, né? Verdade. Amém. Muito bom, hein? Amém. Muito bom. Você Amém. sabe, ô, Renê, o que você falou é uma interessante. Eu não tinha visto esse pano de fundo. Eu estou vendo com a minha esposa uma série de Davi, uma série americana, e ela tá bem no momento em que falando dessa união da tribo de Benjamim com Judá, é quase a união da água com vinho, Um sabe? vinho. Você vê situações, né? E aí o seguinte, mas o que que a gente vê ali na situação? O ungido, ele não quis prevalecer contra a autoridade que Deus ungiu Que Saul, né? coisa, né? Ele poderia ter falado, olha, peraí, se Deus ungiu Saul, o próprio Samuel, ele poderia ter ungido o filho de Saul, mas o que que aconteceu? Como cai em rebelião e desobedece dentro dos preceitos que não quis exterminar os amalequitas, né? Quis poupar, né? Então, o que que acontece? O que que a gente vê naquele ponto? Que o Senhor, a origem de Davi, ele respeita a autoridade dada por Deus em
em Saul, e Saul era da tribo de Benjamim, Que né? coisa. Você vê como que ele não prevaleceu e ele ungiu, ele foi até o final da vida de Saul, respeitando, teve toda a oportunidade de exterminar, mas ele estava sobre a autoridade de Deus, né? E interessante, porque como que o Senhor vai lá de novo e pega Saulo da tribo de Benjamim? Poderia ter pego outro de qualquer outra tribo, coisa Muito que boa nossos essa. olhos não conseguem entender. Que o irmão tirou uma imagem da gaveta, isso daí, né? Como que ele podia ter da tribo de Dan, da tribo de Naftali? Não, ele pegou ainda lá dessa, que ela vem lá dessa base lá do sacerdócio real, né? E vai e pega. Só que ele muda, né? Agora você vai ver como que vai sofrer pelo meu nome. Não vai ser Sim, mais Saulo, vai ser Paulo, né, irmão? Uhum. é verdade. Muito boa Muito bom. essa relação, né? Com toda essa espera, né, irmão? Olha, nós falamos, o exílio da Babilônia, vem o próprio Senhor Jesus Cristo, tudo isso. Saulo era o perseguidor dos cristãos, absoluto, e o Senhor, o plano de Deus é maravilhoso, né? Amém. A gente, a gente não, a gente, como se diz, como a gente olhar lá para trás e ver da maneira como que veio lá de Ruth, Boaz, vem trazendo ali vem do Jessé, vem lá da tribo, vem o próprio Senhor Jesus, vem mantendo e vai cativo da Babilônia, onde faz trazer com que o Senhor ainda deixa à vontade no período Nabucodonosor, deixar os judeus, falou: vocês querem ter comida boa, vocês querem isso, viver, adorar os deuses, pode ir. Mas o Senhor depois ele vem e busca. Que paciência, que Que coisa. misericórdia, né, irmão? Aleluia. Muito bom. Sabe o que me fez lembrar uma frase que falaram os sacerdotes, né, quando mandaram prender o Senhor Jesus, nos seus irmãos lembrem, né? Essa plague maldita que nada sabe. Sim. Lembra dessa frase? Lembro, eu acho que tá onde, irmão? Atos? Eu acho que é Lucas, deixa eu ver aqui se é Lucas mesmo. Essa plague maldita que nada sabe, porque mandaram prender o Senhor, né? João 7, né? É 7. E voltaram, né? João 7:45, mas eu acho que um pouquinho antes, vamos ver aqui. É interessante porque olha como que a percepção errada que alguém pode ter, né? De si mesmo, vamos falar, né? Nós temos vários exemplos, mas aqui é tão notório, irmão, porque quando esses soldados voltam, né? Por exemplo, eles vão tirar a carteirinha das escrituras, né? Versículo 38. Isso aqui é um diálogo bem interessante que nós podemos abordar agora, do Sim. 37, né? Olha como que é. No último dia, grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a Vem a mim. mim. E quem crê em mim, como disse a Escritura, de seu interior fluirá um rio de água viva. Isto ele diz com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, o 39, irmãos, é um comentário aqui no caso do João. Se você pula esse 39, você vai no 40. Ó, aí você vai ler aqui, né? No último dia, aí o Senhor se levanta e exclama. Olha que o clamor do Senhor haverá sido bem forte, hein? Esse 39 é um comentário. Olha o que acontece no 40. Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: Este verdadeiramente o profeta. Outros Sim. diziam: O profeta, aquilo que Moisés falou, né? Que ele disse que se levantaria alguém igual a ele, né? Que esse era o profeta que o povo de Israel aguardava. Então, alguns diziam: Este verdadeiramente é o profeta. Outros diziam: É o Cristo. Outros, porém, perguntavam: Porventura o Cristo virá de Galileia? Olha como que é impressionante aqui. Não disse Sim. a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim, Sim. olha aqui, irmão.
assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. É impressionante, irmão. Isso aqui é muito forte, porque olha o que vai acontecer. Alguns dentre os que queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. E voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus. Olha aqui, a elite de Israel, ao sabe tudo das escrituras, né, que eles conheciam as escrituras. E esses lhe perguntaram, por que não trouxeram? Responderam eles, quem os guardas aqui, né? Jamais alguém falou como este homem. Aí, irmãos, Puxa, replicaram-lhe, pois, os fariseus: será que também vocês fostes enganados? Olha, irmão, que impressionante. Para eles, Jesus era um impostor, é um enganador para esses fariseus. Porventura, criou nele algum dentre as autoridades, algum dos fariseus? Olha que impressionante isso aqui, irmão. olha que coisa, hein? É. Enquanto a esta plebe que nada sabe da lei, você vê que é maldita, irmão. E isso aqui é um Você termo viu? que se Você viu aplica que justamente da abordagem que nós estamos elitizando. fazendo, né? Não é É, impressionante? viu, irmão Vitor? Sim, Nesse ponto aí, como que ficava querendo dizer que só ficava a autoridade e conhecimento da lei aos fariseus na ponta da autoridade, né? Que a plebe nada tinha que e era falar, maldito. né? Era É, maldito. Você vê que essa. Por que nós estamos abordando isso? Porque existia uma distinção entre gentios e entre judeus, mas dentro dos próprios judeus existia esse favoritismo sobre certa elite espiritual, né? Ou elite. autoridade, ou É, fariseísmo. Então existia aquilo. Então era, por exemplo, os próprios publicanos, que eram pessoas que tinham algum tipo de relacionamento com Roma e que eram cobradores de impostos, eles desprezavam, como desprezavam os sim. samaritanos e tudo mais, né? Agora, imagina, aqueles que estavam seguindo Jesus, não eram poucas pessoas, como eles consideravam essas pessoas que estavam dando ouvidos a Jesus? Uma plebe maldita que nada sabe da lei, porque nenhum deles tinha crido no Senhor Jesus. Olha que impressionante isso aqui, irmão. Senhor, Meu Deus. muito, muito rico, né? Você vê, aí mostra o pano de fundo da religiosidade dentro do judaísmo, né, irmão? Verdade, Que irmão. aí me fez lembrar até aquele cego que quando foi curado, os pais, para não abandonar realmente Não a se expulso. hierarquia, estar dentro da submissão da seita do judaísmo, não atribuíram com uma fé em Jesus Cristo. Pergunte para ele é maior de idade, quer dizer, para ele, isso é um sintoma assim de você realmente estar na fé ou você estar dentro da religiosidade, dentro da religião, né? Verdade. Mostrou da maneira com que eles tinham temor e respeitava a seita dos fariseus, né? Que coisa, né? A hierarquia, aqui mostra bem claro, chamava de plebe. Existia uma divisão muito grande. É verdade. Louva a Deus, este homem pecador. É. A Lília tá lembrando aqui. Os fariseus falaram assim para ele, né? Depois que ficaram sabendo que ele ficou curado, fariseus, louva a Deus, porque É, nós sabemos que esse homem é pecador. é pecador. É isso aí. Não será pecador. É, você vê como que é. É impressionante, irmão, como que é a falsa, é, não religião, não quero colocar religião, mas a falsa espiritualidade desses homens por Sim, conhecerem as escrituras. Porque o Senhor vai falar no capítulo 5 de João, não sei se o René lembra, mas no versículo 38 ele diz, né? Examinais as escrituras porque julgais que nelas têm vida eterna. Então, os fariseus era alguém que examinava as escrituras em busca da vida eterna. Porque até teve um fariseu que se aproximou do Senhor, o mestre da lei, né? Perguntando para o Senhor como que ele entendia sobre heredar a vida eterna, né? Então, aquela busca incessante de ter a vida eterna fazia eles indagar nas Escrituras. Mas, contudo, eles não queriam vir a Ele. Por que não queriam vir a Ele? Porque não criam nele. é. Essa era a prova, eles não criam.
E quando eles iam no batismo de João, lembra que João foi tão impactante o ministério dele que preparar o caminho do Senhor, que muitas pessoas iam até ele para se batizar e se arrepender através do batismo, né? E os fariseus iam também lá, né? Aí o João Batista, ele excomungava eles, falava assim, não, não fazer fruto de arrependimento. Não adianta você vir aqui falar de arrependimento, falar para os fariseus, né? E o Senhor Sim, falou que os publicanos e as meretrizes vos precedem, eles estão diante de vós. Olha como que é, irmão. sim. Então você vê, há o perigo hoje você lidar com as escrituras simplesmente por curiosidade, ou porque você quer saber mais, né? Por isso que quando nós falamos da Páscoa, é importante nós termos, em primeiro lugar, não simplesmente saber explicar o que que é, né? Porque às vezes as pessoas perguntam para nós, o que que significa verdadeiramente a Páscoa? Qual que é a origem dele? Qual é a relação da Páscoa com a nova aliança? E aí nós podemos pegar essas escrituras e falar, né? Falar um monte de coisa. Mas o que de fato e de verdade nós precisamos é que para nós seja real aquilo. É verdade, irmão. Por isso que quando você associa, e isso os dois versículos que nós falamos, de Êxodo 12, né? Olha como que era sério para Deus. Capítulo 12, versículo 43 ao 48, que nós limos no início. Para Deus era sério, porque o Senhor falou, olha, esse aqui, a Páscoa, o estrangeiro não vai participar. Não, o escravo que foi comprado, ele sim, porque pertence a Israel. Mas se alguém, mercador ou estrangeiro, quer participar, o que que ele tinha que fazer para ele participar da ceia, daquela Páscoa? Tinha que ser Circuncidar. circuncidado. Que isso significa algo muito importante se você associa a Páscoa com a circuncisão. O que que significa? Em primeiro lugar, os dois têm relação com o sangue, você vê? Porque a Páscoa Sim, foi aquela experiência de Israel lá no Egito, quando depois da última praga que Deus estava fazendo com o Egito, era a morte dos primogênitos. Então ia passar ia passar aceito. isso, ia O passar o anjo anjo da morte exterminador. ali, né? O anjo da Uhum. morte ia passar. Isso, e aí você vê a seriedade daquilo, porque aquilo era tenebroso, era mortandade, a morte estava passando lá, né? E por que que o povo de Israel não experimentou a morte dos primogênitos lá? Por causa do que eles praticaram, que foi o sacrifício do animal e o sangue colocar no umbral da porta. E eles estando lá comendo daquilo, ou seja, tinha tudo aquilo que eles tinham que obedecer para mostrar, tanto que Israel, irmãos, praticou isso com muita solenidade, a festa da Páscoa. Para eles era Sim, 5 dias aquela festa. E era um come e bebe, mas será lembrança do que Deus, como Deus libertou a eles daquela morte. Lembra? Mas olha como que é, sim, tudo era uma figura. Da figura daquele que ia morrer por nós, que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que na plenitude do tempo ia vir. Agora, esse, vamos falar assim, era sangue lá. Mas e a circuncisão, que era com Abraão? Por que que tem relação circuncisão? Porque, olha, irmão, também a circuncisão que Abraão praticou era, como dizia, uma aliança que Deus fez com Abraão, mas todo macho que nascesse na descendência dele tinha que praticar para pertencer. Então, somente aqueles que são de Deus podem comer ou participar da Páscoa, né? Irmãos, Páscoa é muito mais profundo que meramente falar do sacrifício do Senhor, que ele derramou seu sangue. Irmãos, é a remoção da carne, olha, emoção da carne. tanto a circuncisão como a Páscoa está mostrando, irmão, que o Senhor deu. Lembra aquela noite que ele deu aquela ceia para seus discípulos e falou assim: partiu o pão, disse: comer tudo isso, porque esse é meu corpo que é dado por vós. E aí o cálice disse: beber isto, porque é o sangue da aliança. Olha como que impressionante. Essa é a Amém. Páscoa. Essa é a verdadeira Páscoa.
E o que é a circuncisão? É a remoção da carne que ocorreu na morte do Filho de Deus, irmão. É Amém. impressionante. Amém. Amém, irmão. Não é rico, irmãos. Isso é encorajador para o Amém. nosso coração. Porque hoje não falamos meramente de teoria, é nossa realidade. Nós estamos Amém. participando dessa ceia. É lógico que não é uma data agora, né? O Senhor falou assim: toda vez que vos reunis para lembrar, olha só, a morte do Senhor. Outro dia o René falou isso, né? Por que que é lembrado a morte e não a ressurreição, né, René? Você fala aí de novo, que isso é bom, hein? Senhor Jesus. Tá ouvindo, né? Tô Tá me ouvindo, ouvindo? tô ouvindo. Estou ouvindo, irmão. A menção de lá de 1 Coríntios capítulo 11, né? Fala de que toda vez que nos reunimos juntos, né? Quando nós lembramos tanto do cálice como do pão, nós estamos anunciando a morte do Senhor até Amém. que ele venha. Amém. E justamente agora, antes da morte, vem derramamento de sangue. Eu estava lembrando desse assunto, eu estava lembrando desse assunto, mas também eu estava meditando no que o irmão Vitor estava falando. Antes da morte vem o derramamento de sangue, que é a redenção. Aí, quando o Senhor morreu na cruz, a Bíblia diz que houve um terremoto. Olha só, irmão, que é a importância da morte, porque no momento que houve a morte do Senhor, o Senhor expirou, houve também um terremoto. E naquele terremoto diz que muitos mortos ressuscitaram, se levantaram, né? Eu Sim, acho que é uma coisa que o povo não deve ter nem acreditado, né? Eu não sei nem como deve ter sido aquele momento tão majestuoso, né? Que é a morte de um simples nazareno, que eles achavam que não era nada. Aí, de repente, houve pessoas se levantando entre os mortos, né? sim. E quando houve isso aí, também houve se abriu, tá chovendo aqui de repente, se abriu o véu do Santo dos Santos. Imagina, irmãos, quer dizer que por um lado houve derramamento, mas por outro, quando ele morreu também houve abertura, se abriu para nós o Santo dos Santos, irmãos. Por um lado, o universo sente a morte, mas a morte é totalmente positiva. Antigamente, o povo não podia entrar no Santo dos Santos. Agora o véu do Santo Santo se abriu para mim, para você e Amém. para todos nós. Amém. E isso daí é a morte que conseguiu, irmão. Quer dizer, não sei se os irmãos conseguem me entender. Um é o derramamento de sangue. É, vamos dizer, o sacrifício do corpo dele, né? Sim, Mas, por outro, quando ele morreu, também aconteceu uma coisa muito positiva. E essa coisa positiva quer dizer que Deus abriu o caminho para nós. Isso, e eu só acho muito, muito importante ressaltar, né? E a sim. morte do Senhor, nós anunciamos até que ele venha. Porque Amém. imagina, se ele não tivesse morrido, irmão, não haveria oportunidade para nós. Que coisa, né? Isso que nós anunciamos até que ele venha, a morte do Senhor, né? Verdade, irmão. É muito, muito bom, né? Tem, Aleluia. tem um trechinho da palavra que, irmão, é, a gente podia até ler um pouquinho, né? Nós estamos Sim. falando, João capítulo 19, quando ele fala lá, bem na hora que o Senhor estava na cruz, e fala o versículo 23, 19 e 23. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes para cada soldado. Uma parte pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alta a baixo. Olha lá, irmão. E disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá, para cumprir a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, fizeram soldados. E junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, Maria, a mulher de Clopas, e Maria Madalena. E vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí
o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e, fixando num caniço de ísopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhe quebrasse as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinha sido crucificado. Chegando, porém, a Jesus, como visse que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu, esse versículo, irmão, lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aleluia! Amém. Aquele que viu isso testificou, sendo verdadeiro testemunho, ele sabe que diz a verdade, para que também vós creias. E aconteceu para que, cumprida a escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. E outro diz a escritura, eles verão aquele a quem traspassaram. Aleluia, que em Cristo Jesus rasgou o véu, né, irmão, do santuário, e do seu lado tem sangue para remissão dos Amém. pecados e a água da vida, Amém. que nos dá Amém. vida, né, irmão? Que coisa. Aleluia. Amém. Aleluia. Quando a gente lembra desse sacrifício, que o Senhor vê a maneira com que o Senhor teve uma paciência imensa, que começamos lá do exílio, lá dos Egípcios, da Páscoa, passando no umbral das portas, onde o Senhor poupou aqueles primogênitos, poupou aquelas casas, né? Mostrando já mostrando o primogênito, já mostrando Cristo já como o Cordeiro que já existia antes da fundação do mundo, né, irmão? Amém. Amém, aleluia, aleluia, porque nós temos visto aí nessa reunião também do que o Verbo se fez carne, né? E o Verbo habitou conosco. Mas fala também que o Cordeiro já existia antes da fundação do mundo. E é Amém. quando a gente enxerga essa entrega do Senhor, que ele morreu no nosso lugar, nós realmente falamos, Senhor, muito obrigado, Senhor, que a Amém. cada dia nós possamos enxergar com mais profundidade esse sacrifício e para ele que vivamos a cada dia, né, irmão? A gente Amém. realmente fala, Senhor, muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado, porque nesse sangue e nesse sangue que saiu do seu corpo, fomos Amém. lavados por esse sangue, e com essa água, hoje nós bebemos dessa água da vida, né? Essa água que é a própria pessoa do Senhor Jesus, que é o Espírito, né? Aqui habita em nós. Aleluia. Amém, Senhor Jesus. Amém. Sim. E é aí onde se aplica aquele versículo que diz que levamos sempre no nosso corpo a morte de Jesus, né? E claro, ele está falando do ministério apostólico, né? Que se você vai ler no contexto do capítulo 4, segundo de Coríntios, ele vai mostrar que ele sempre leva ao morrer, né? Para que os irmãos tenham vida. Mas o que me impressiona é que não está falando da morte dele, está falando da morte de Cristo. Levando o nosso corpo à morte de Cristo, para que também não se manifeste a vida de ressurreição, ou a ressurreição dele, né? Ou seja, você vê que pode ser que você não tenha um contexto apostólico como eles, mas nós, se nosso viver, Paulo falou assim, é Cristo, e também nosso morrer é Cristo. Se vivemos, Amém. para ele vivemos, mas se morremos, também para ele morremos. Por isso que o versículo 13, tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Isso aqui, irmãos. Qual que é o espírito da fé? Capítulo 4, de 2 Coríntios, versículo 3. É aquilo que Deus realizou. Porque eu já ouvi muitos irmãos preciosos, falar assim que é bom falar do que Cristo fez, que Cristo morreu e ressuscitou, que essa é a parte inicial da nossa vida. Mas nós temos que prosseguir para a maduridade. Todo mundo fala isso.
Mas para mim é impossível caminhar para a maturidade sem ter essa realidade constante. Não é um ato passado, Sim. é um ato constante, e progressivo, Amém. levando no meu corpo a morte de Cristo para que se manifeste a ressurreição. Então, não é falar da morte e ressurreição, mas é viver aquilo. Amém. Então, qual é o problema, às vezes, a gente insistir com o que Cristo fez na cruz? Por que soa, às vezes, como algo repetitivo? É porque não estamos enxergando a profundidade do que significa isso. Qual que é o espírito da fé? Olha o versículo 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Amém. Irmãos, eu pergunto para os irmãos, não estamos crendo naquele fato feito em Cristo na cruz do Calvário? E todo mundo vai falar que sim, né? Amém. Mas, irmão, não é passado. Embora aconteceu faz 2000 anos, é presente. Hoje, amanhã, depois da manhã e até o fim dos nossos dias. O que Deus realizou em Cristo deve ser patente em nossa mente e coração todos os dias da nossa vida. Eu criei, por isso eu falei. Também Sim. nós cremos. Olha, por isso é que falamos. Amém. Sabendo que, olha que rico, irmão, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus Amém. também não ressuscitará. Isso que é Páscoa, irmão. Amém. É, a Lília falou, não é coelho, não é chocolate. Não, não é ovinho, não é coelho, né, irmão? Essa. Oi, Senhor. Ó, Também não ó, ressuscitará com Jesus e não apresentará convosco. Olha que rico essas palavras de Paulo, irmão. Não é rico? amém, irmão. Todas as coisas, isso aqui é o versículo rico, olha o versículo 15. Todas as coisas existem por amor de vós. E Paulo, ele está apresentando o ponto de vista daquela entrega que ele tem para com os irmãos. E ele diz, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundante as ações de graça, por meio de muitos, para a glória de Deus. Irmão, quando nós falamos desse fato feito em Cristo, não é uma historinha passada, é uma Verdade, irmão. historinha presente todos os dias. Deus É que, seja Vitor, louvado. Que ele escreva no seu é que, coração. Vitor, tanto em Adão como em Cristo houve uma união. Por exemplo, Adão pecou. Sim, Aí você pode dizer, mas Adão pecou, não tem nada a ver comigo. Eu não tenho nada a ver com o pecado de Adão. É, de certa forma, não. Você não tem nada a ver. Mas pelo fato de você vir da descendência de Adão, houve uma herança maligna, sim. perversa, Isso aí, e irmão. principalmente em relação ao pecado, né? Isso não é uma questão simplesmente de ser bom ou ruim, né? Nessa questão de escolha que a gente falou, por exemplo, não é uma questão de você ser ruim ou bonzinho. Não importa ser bonzinho ou ruim. Se Deus vamos dizer assim, Abraão não era bom e não era, era mais ruim que bom, né? É, Desde o ponto de vista humano, né? As coisas sim, que ele fazia, e muito mais porque era contra Deus, porque adorar os ídolos é totalmente contra Deus. Então, desde o ponto de vista de, digamos assim, de qualificação, não tinha nada a ver, e ele estava em Adão, estava sim, na condenação. Mas Deus quis mudar a sorte dele, Deus queria colocar ele em Adão, em Cristo, quer dizer, e em Cristo, vamos dizer assim, mudou a história dele. A mesma coisa aconteceu com Paulo. sim. Paulo não tinha nada a ver também com o povo de Deus, amava Deus, fazia tudo por amor a Deus, mas no final de contas, o Senhor, o Senhor teve que, o Senhor mudou a sorte dele também. E ele lembra disso, do passado dele. Toda vez que vai se orgulhar até, ele lembra disso, ele fala assim, eu era isso, era aquilo, perseguidor, matava, fazia isso, fazia aquilo, era o último. Ou seja, ele se considerava uma pessoa que não se merecia, mas por outro lado ele fez grandes coisas, né? Então, não é uma questão de ser bom nem ruim, é uma questão de estar em Cristo, ou Amém. uma questão de estar em Adão. Se você está em Adão e não creu, você é condenado. Se você está em Cristo, é porque você creu, né? E em Cristo houve uma união também. E aí, a gente sabe, né? Você sempre, da outra vez você mencionou, Efésios capítulo 1, versículo 3, fala em Cristo, né? E
em 1 Coríntios capítulo 1 e 30 também fala, Deus, como que é? 1 e 30, como diz esse versículo? Você pode ler, É, por favor? vós sois Só para poder dele, relacionar. Não, vós mas tem sois, um versículo, vós em sois espanhol dele. diz, eu acho É, que em espanhol diz um pouquinho diferente. Se você é. pode falar para mim em espanhol, você tem a Bíblia em Espanhol? espanhol aí? Falo, Aham. tem aqui, vou falar Pode agora. estar traduzindo, você pode ler. Tá. Mas é por ele que estáis Por Deus, né? vosotros em Em Cristo. Cristo. É, É Deus que quis que o vidro estivesse em isso, Cristo. É Amém. Deus que quis. E isso. Deus colocou nós em Cristo, Amém. e é Amém. por Ele. E continua o versículo em espanhol, fazendo É, favor. o qual se tornou da parte de Deus, né? Quem, Porque quem, é a quem é? vontade de Deus que nós estemos em Cristo. E a vontade de Deus que ele se torna da parte de Deus em sabedoria, Para nós, né? isso para nós. Sabedoria, Uhum. justiça, Sabedoria, justiça, santificação e redenção. santificação e redenção. Então essa questão, irmão, é muito importante. Eu não sei se bate com o que você está dizendo, mas eu só lembro esse assunto porque, irmãos, é em Cristo ou fora de Cristo. Se você está em Cristo, tem isso que o Paulo diz aí, né? Amém. Se É, está fora de Cristo, você só tem morte, não tem nada. Não tem herança tua, é morte, acabou. Não tem como. Se é bom, é morte. Se é ruim, é morte também. E em Sim, Cristo pode mudar essa história. de verdade. Muito bom. tem agora, irmão, Renê, que vai encaixar certinho com O isso que que você você está está falando? falando. Eu estava estava ouvindo aquela mensagem do irmão Romeu Bornelli sobre Gálatas, que é um pano de fundo muito bom para a gente considerar. Mas olha o capítulo 5 de Gálatas. Muito Para a bom. liberdade foi que Cristo nos libertou. Amém. Permanecei, pois, firme e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Sim. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixais de circuncidar, Cristo de nada se aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda Toda a a lei. lei. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei. Olha que Que coisa. coisa, né? Da graça decaíste. Porque nós, irmão Carlos, pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Amém. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem Que valor coisa algum, linda. mas a fé que Uhum. atua pelo amor. Amém. Vós corris bem, irmão. Quem vos impediu de continuar a desobedecer de a verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Sim. Eu, porém, irmão, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até que se mutilasse os que os vos incitam rebeldia. E aqui, irmão, olha no capítulo 4, fala um pouquinho sobre essa tutela de quando você é um herdeiro, né? Olha que bom falar 4, versículo 1. Digo que durante o tempo em que o herdeiro é menor, olha que correlação boa, em nada difere do Difere do escravo, escravo. posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Sim. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do Que mundo. coisa, né? Mas vindo, irmãos, mas vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, irmão, Amém. nascido de mulher, nascido sob a lei, para quê? Para resgatar os que estavam sob a lei, a Amém. fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Sim. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que chama Abba Pai. Amém. De sorte que já não sois escravos, Não. porém filhos, e sendo filhos, também herdeiros de Deus. Aleluia. Aleluia, que essa herança está em Cristo, irmão. Por Amém. isso que fala
a gente de permanecer na fé, né, irmão? Você Amém. vê isso. E eu vejo que até depois, se você ali mais para frente, as duas alianças, Sara e Agar, as duas alianças, mas eu vejo que Gálatas também tira uma palavra muito séria da gente andar no espírito e andar na carne, né, irmão? Sim, São duas alegorias, são sim. duas circunstâncias. Se vivemos na carne, irmãos, nós não temos condição de ter uma vida de santificação. Não, Porque a carne vai expressar totalmente a nossa raça caída em Adão. é Mas verdade. nós já somos justificados em Cristo e o Senhor nos deu o Espírito para habitar no nosso espírito, para que dele vivemos e por ele andemos em novidade de vida, Sim, né? Então, essa liberdade o Senhor já pagou na cruz do Calvário, irmão. Como diz em Romano 4, somos unidos com Cristo na sua morte, e com ele nós já ressuscitamos, e com ele nós já temos essa vida, e com ele, com esse sangue vertido na cruz por nós, irmão, jogou água, a água da vida, onde nós temos sede, se alimentamos dessa água. Como diz aquele que tem sede, bebe diariamente dessa água da vida, e por ele vive, né? Então, aleluia. O nosso foco muda. Nós deixamos de ver nossas coisas seculares e olhamos para cima e vemos a pátria celestial e caminhamos para o alvo. Então muda totalmente o nosso sentido, né? Então essa Páscoa, essa passagem, esse caminho aberto, como diz o irmão lá que o véu foi rasgado, ele abriu esse vivo caminho que está em Cristo Jesus, amém. e nele ele convida para todos, né? Então é um privilégio, irmão, é um privilégio de estarmos aqui hoje, podemos estar lembrando dessa, dessa Páscoa, lembramos da morte de Cristo, lembramos do Cordeiro, e aqui em três irmãos, nós estamos aqui, mais a irmã Lília, estamos em quatro, acho que algum irmão Carlos, não sei se tem mais alguém do lado, mas assim, nós relembramos e a palavra hoje nos cela pelo Espírito da Amém. verdade, né? Aleluia, aleluia, Senhor, muito obrigado, aleluia. Amém. Tem um, tem um versículo que me vem na memória, meu irmão falando, né? Quando Paulo disse, digo-vos a qualquer um que se circuncidar, de Cristo se desligou, ele fala, né? Essa expressão, né? Então, precisa lembrar, né, que nós não somos do que retrocede. Nós somos aquele que se desliga de Cristo. E se tem uma coisa que desliga alguém de Cristo, é quando acrescentamos o evangelho a alguma coisa, como é no Verdade. caso, como é no caso aqui, né? Então, nós falamos do que Cristo realizou como único e exclusivo como o Evangelho. O Evangelho é aquilo que Deus realizou em Cristo. Não precisa de nenhum acréscimo ao Evangelho, ou à Amém, verdade propriamente dita. Quando nós tiramos alguma coisa do Evangelho, ou acrescentamos algo ao Evangelho, é o que aconteceu com os Gálatas. Porque eles se sim, tornaram tão insensatos que, havendo começado pelo Espírito, agora estão se aperfeiçoando na carne. Então, o que fato de perigo, né, irmão? acrescentar só a circuncisão é um desligamento de Cristo, porque eles saíram do Evangelho. E quando ele fala no capítulo 1 de Gálatas, ele vai dizer que não existe outro Evangelho, sino que alguns vos perturvam querendo acrescentar algo ao Evangelho. Como nós precisamos no coração estar claro qual que é o Evangelho, qual Verdade, que é o verdade. conteúdo do Evangelho, que é aquilo que Deus realizou em Cristo. Amém, E Deus realizou amém, em Cristo? Pelo despojamento da carne, que é a verdadeira circuncisão, foi eliminado o corpo do pecado. Então, amém. quando Paulo vai descrever, ele usa o exemplo de si mesmo. Quando ele viu que Pedro, no capítulo 2 de Gálatas, ele dissimulou quando chegaram os judaizantes, né, e deixou de comer com gentio e foi lá, Sim, ele viu que não procedia segundo a verdade. Eu falei, é muito exagerado falar isso. Por quê? Por que que ele fala isso? Porque Pedro, como judeu, ele vivia como gentio. Mas ele queria impor, de certa maneira, na atitude dele, ao gentio e o judaísmo. Porque na sim, atitude dele, ele estava mostrando isso. Então ele vai sim. dizer no versículo 19 e 20, o que que é o conteúdo do evangelho? O que que é a verdade de Cristo? E ele diz, capítulo 2 de Gálatas, versículo 19 e 20.
eu, enquanto a lei, morrer para a lei. Olha só aqui. Começa assim, irmão. Porque se tem uma coisa que o judaísmo tinha como, vamos falar assim, como um pilar, era cumprimento de mandamento. Coisa que eles não cumpriam, Sim. mas se Sim. enganava a si mesmo. Então ele mostra qual que foi a solução na remoção da carne. Aquele homem que estava debaixo da lei foi removido no corpo de Cristo. Esse é o fato feito em Cristo. E Paulo, ele assume e se apropria dizendo que ele morreu quanto à lei. E ele Sim. usa uma expressão que aqui é muito bom dizer, né? Ele usa a expressão, diz assim, logo já não sou eu quem vive. Ó, mas no 19 é porque eu, mediante a lei, morri para a lei. A fim, esse é o propósito. Porque É. o fim, o propósito de morrer para a lei era viver para Deus, coisa que ninguém pode viver para a lei. Todos aqueles que nasceram debaixo da lei, que eram os judeus, logicamente que gentil nenhum estava debaixo da lei, mas os judeus, como Paulo, eles estavam debaixo da lei, mas eles não podiam viver para Deus, irmão. Porque Sim. a lei veio para mostrar o que eles são em Adão. Olha como que é importante o evangelho claro, que Sim. É removeu verdade. aquele homem que está impossibilitado de querer cumprir as coisas de Deus ou cumprir a lei, que não podia cumprir. Agora veja bem, agora quando você crê em Jesus Cristo, você une a Cristo na sua morte, você morreu. Cada um de nós morreu, logicamente para a lei. Amém. Mas nós que Amém. não estamos debaixo da lei, que somos gentios, morremos para a carne. Por isso que Paulo, ele disse em Filipenses capítulo 2, nós é que somos da circuncisão, os que adoramos a Deus no Espírito. Olha só Sim. como ele A usa essa verdadeira expressão. circuncisão. Olha como que ele diz, nós que adoramos a Deus no Espírito e não confiamos na carne. Olha só, irmão. É rico demais o Evangelho. Ele é Amém. constante, ele é uma constante, não é algo passado, é constante. E precisamos permanecer unidos na sua morte. Porque Amém. unido na sua morte, nós temos a realidade do que ele é viver para Cristo. É impossível esse não. Quando ele disse assim, fala assim no 19, né? Estou, esse é um fato feito, eu estou crucificado. Eu estou crucificado com Cristo. É um tomar posse do que Deus realizou. Estou Sim. crucificado com Cristo. E agora sim, versículo Amém. 20. Sim. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo Amém. que vive em mim. Amém. E esse viver que agora tenho na carne, olha só, porque ele está vivo, vivo pela fé. Agora, se eu não tenho o Amém. evangelho, não tem como viver pela fé, porque eu vou entrar de novo a acrescentar coisas da lei para me aperfeiçoar. Por isso que o nosso viver para Deus é pela fé, que é Cristo. Amém. Ele é, vamos falar assim, a justiça de Deus. É nele nós somos justificados. Então você vê como que é impressionante. Ó, aí fala assim, quem me amou e a si mesmo se entregou por mim. E o que nos vai lembrar? A Páscoa. Me Amém. amou e se entregou por mim. Ou Se seja, entregou se por não mim. fazia isso, eu não tinha a realidade de estar morto em Cristo. Verdade, irmão. Isso que é o evangelho. Agora, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a fé, que se nós temos paz com Deus, segue-se que Cristo morreu em vão. Ou seja, se eu não estou nessa justiça que é Cristo, eu estou anulando essa graça. Por isso que a Verdade. expressão do capítulo 3 disse, ô Gálatas, insensato, você vê como que é? Havendo começado pelo Espírito, agora está se aperfeiçoando na carne. Por isso que é Na importante, fé. irmãos. É para a liberdade que Deus nos chamou, mas não é uma liberdade para nos aperfeiçoarmos na carne ou para viver no pecado. Não é para isso. Verdade. Porque o problema, dois extremos nós temos. Um extremo é você viver na libertinagem do pecado. É E isso. outro extremo é você viver na libertinagem da lei, cumprindo preceitos novamente. São dois extremos. Nós Querendo aperfeiçoar a carne, né, querendo irmão? Querendo aperfeiçoar a aperfeiçoar. carne. Por isso, irmãos, graças ao Senhor por evangelho, nós precisamos Amém. cada vez mais estar unido a Cristo na sua morte para ter uma vida de ressurreição. Seja louvado.
Tem, tem aqui, irmão, que eu acho que completa essa palavra do nosso irmão apóstolo Paulo, falando pelo Espírito, Sim. Romanos 8. Tem que completar com Romanos 8. Tem. Opa! Olha, fala lá que agora, pois, irmãos, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Amém. Cristo Jesus te livrou da lei do Amém. pecado e da morte. Olha Aleluia. aí. Portanto, que for impossível a lei, irmão, Amém. no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho, a Páscoa, irmão, Amém. em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o O pecado. pecado, irmão, Aleluia. a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, e não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí vem, irmão, a demonstração, porque os que inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam por espírito das coisas do espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o espírito para a vida e paz. Amém. Porque o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Não. Portanto, os que estão na carne não pode agradar a Deus. Sim. Porém, irmão, ó a circuncisão aí. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Aleluia. Espírito. E se de Amém. fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é Não é dele. dele. Aleluia. Aí pulando para o 16, lá, ó. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, também, irmão, sabe que nós somos? Herdeiros, irmão. Herdeiros. Aleluia. E a gente quer ser herdeiro aqui na terra. Olha, 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 olha o que a carne faz. Herdeiros de Deus e E co-herdeiros com co-herdeiros de Cristo. Cristo. Se com ele sofrermos, irmão, também com ele seremos glorificados. Amém. Aleluia, irmão. Que coisa É aquilo que mais você rica, né? fala que essa repreensão que está a Gálatas, quando o irmão já inicia a carta de Gálatas com a admoestação. Sim. Ele realmente está admoestando os irmãos que rapidamente estão passando por outro evangelho, Sim, irmão. né? E você vê que é sutil de querer aperfeiçoar a carne, irmão? Sim, irmão. Quando a Totalmente. gente quer melhorar, Sim. oh, você é um bom profissional, isso, aquilo, aí de repente você está fazendo isso e de repente você está aperfeiçoando a carne que não tem nada a ver. E o Senhor fala que eliminou a carne, andar no Espírito é andar sendo guiado pelo próprio Espírito Santo que nos conduz à vida e nos traz essa liberdade que é fazer a vontade dele, né, irmão? Amém. Amém. E os É uma que são riqueza de muito Cristo, capítulo 5 de Gálatas 24, os que são de Cristo Jesus, crucificado. aí, ele tá vendo? A carne com Crucificaram suas a paixões. carne. E essa paixões, amor, irmão, ela fala assim: não ameis o mundo e as coisas que há no mundo, porque a carne com as suas paixões, ela vem o amor pelo mundo, ela é Sim, sutil, ela sutil. nos tira da coisa. Mas, ó, irmão, pode observar que você está andando no Espírito, nós estamos andando na fé. Quando nós começamos a ver algo que está acendendo um farol Danger, amarelo, né? vermelho, de coisa da carne, em qualquer sentido, sentido financeiro, sentido pessoal, familiar, contato com as pessoas, um sentido de agressividade, aquilo já vai acendendo o farol. Opa! Não dê ocasião para a carne. Não dê ocasião para a carne. Volta, irmão, volta andando no Espírito. Andando no Espírito, nós realmente a gente vê que a vida se torna leve, irmão. Porque você fala, Senhor, muito obrigado. Você começa a enxergar mais o que é o Evangelho de Deus, que é Cristo, né? É verdade. Essa maravilha, né, irmão? Você sabe, Muito irmão, bom. que você sabe, irmão, que eu sempre que o irmão fala assim disso, acender a luz, me faz lembrar da sereia, aquela, né, que vai iluminando, É né? a sirene, é a É, sirene. sirene, né? Eu sempre falo assim que os pecados que são do lado da carne, grosseiros, ou que são fáceis de identificar, vamos falar assim, né? Você cobiça, você rouba, você faz alguma coisa que é Pesada, né? Vamos manifesta, falar. né? É fácil distinguir, é mais fácil lidar. Mas os pecados da carne,
que a soberba que o Carlos trouxe, esse aspecto de Benjamim, a soberba é muito difícil de identificar. Sim, É sim, tanto, é tanto que as pessoas rejeitam, aqueles religiosos que nós lembramos tantas vezes a contrariedade, o ataque do Senhor contra aqueles, porque Deus nunca atacou um pecador. O Senhor Jesus contava, sim. nunca maltratou um pecador. Mas sim, Nunca. você vai ver que ele maltratou um religioso. Sim, Porque o isso é religioso, verdade. irmão, não percebe seu pecado. Ele tem a soberba e ele se coloca acima de Deus. Então, Sim, aí não tem caminho como ajudar um soberbo, não tem. Porque ele acha que consegue. Não tem humildade para ver que ele não consegue nada. E se engana a si mesmo. Agora, quando você lida com uma pessoa pecadora, por isso que os publicanos e as meretrizes iam diante dele. Por quê? Porque eles é mais fácil se arrepender, eles são pecadores mesmo, se arrependem. Não que eles vão entrar no reino do céu, não estamos falando disso. Mas quando vem a palavra, é fácil identificar e se arrepender que é um religioso, porque ele acha que está bem, não precisa. A palavra é para os outros, não é para ele. Olha como que é, irmão. sim. Por isso, Aqueles, irmão, por isso que o Senhor repreende os Gálatas. Eu falo essa frase, Carlos, depois você continua. É por isso que o Senhor falou em Gálatas, disse, quero saber isto de vós. Pergunta, esta receber pergunta. Recebeste o Espírito pelas obras da lei? pelas Pelo leis, esforço que vocês fazem? Ou pela pregação da fé? De que muito bom. maneira, se nós vivemos pelo Espírito, devemos andar pelo Espírito? De que maneira? Pelo esforço? Pelo aperfeiçoamento? Ou pela fé que nós andamos no Espírito? Amém. Obrigado. Amém. Mas eu só queria mencionar essa questão do orgulho, né? Vocês lembram das duas pessoas que foram orar? E o versículo em português, eu acho que numa das traduções fala assim, ele orou de si para si. Ele não teria que ter orado para Deus? Verdade. Não era para Deus que tinha que ter orado? Mas ele Sim. estava orando para si mesmo. Ou seja, o cara era tão bom, mas tão bom, que ele estava orando de si para si. Estava falando para si mesmo, não era nem para Deus. Agora o outro, o outro falando, ah, Senhor, não sou digno, nem eu consegui olhar para cima. Claro que o Senhor justificou ele. Então, a religião faz com que a gente simplesmente ore de si para si. Mas aconteceu também comigo mesmo, né? Às vezes eu estou orando assim entre os irmãos, me acho tão bom em orar, né? Não sei se os irmãos já sentiram alguma vez esse sentimento. Você não orou para Deus, você orou para que os irmãos te ouçam, né? Você fez uma boa, o teu léxico, a teu vocabulário de oração tá tão bom que você achou muito bom a maneira de orar. Mas deve ter sido diferente a dele, né? A outra questão, irmãos, é a questão de Pedro ter sido, como que é? O Paulo chamou a atenção dele, né? Sim. De uma maneira muito forte. Mas aí parecia que o Paulo foi além do que tinha que ter ido, né? Foi além do que tinha que ter, porque poderia ter tratado eles de forma privada, né? Alguns falam, os irmãos falam que ele era um pouco imaturo ainda e toda aquela história, mas eu acho assim que nesse contexto era necessário que o Pedro tivesse sido chamado a atenção Sim. para ele não deturpar a verdade, porque tinha uma Amém. coisinha, uma leve coisinha lá dentro, porque o Pedro estava com os irmãos, de repente chegaram os judeus, os judaizantes, né, que era muito influenciava muito a igreja, né? A gente sabe disso, né? Então ele tomou partido contra com os outros, né? Verdade. Porque são esses irmãos que vieram de Jerusalém que causaram todo esse problema e Paulo te chamou eles do outro evangelho, entendeu? Não é que eles não pregavam Jesus, eles pregavam Jesus, eles pregavam o sangue, pregavam um monte de Jesus. Tipo, Tiago também, vocês lembram? Tiago? Sim. Tiago também, É. ele tinha muita influência na igreja, até você Sim. ver que, mesmo que o Pedro tenha falado a favor de Paulo e um monte de coisas, no final de contas, o Tiago teve todo o poder da conversa naquela história toda. E o Tiago colocou algumas coisinhas com sabor ao Antigo Testamento.
Exatamente. Algumas Verdade. práticas pareciam muito simples, mas a gente já sabe que o principal no Novo Testamento é crer em Jesus, o sangue remissor do Senhor e tudo que a gente está falando. Mas o Tiago colocou alguma coisa com sabor antigo testamentário. Antigo Sim. testamentário, isso é certo, né? É coisa do Antigo Testamento. Então, Paulo, nesse momento, ele queria corrigir aquilo. E era necessário, porque senão a veracidade, a verdade, vamos dizer assim, a verdade absoluta da Bíblia iria ser mudada de alguma forma ou outra. Então, por isso que o Paulo diz, mesmo que outras pessoas, mesmo que seja um anjo, viesse É, a anunciar outro evangelho, é outro evangelho. Te colocou mais sim. um pouquinho a mais do que tem que colocar, ou tirou um pouquinho a menos, e outro evangelho. Porque o que a gente prega é a pessoa de Jesus, e acabou. Deu o que ele fez, o que ele logrou, que ele alcançou, e ele deu para nós em Cristo. E em Cristo nós Amém. alcançamos tudo isso aí. Isso era necessário que o Paulo falasse dessa forma, porque senão nós não teríamos a fé pura, Verdade. teríamos um problema com relação à fé absoluta e concreta Sim, do que Jesus fez por nós na cruz, né? Sim. Verdade, irmão. muito bom, irmão. Muito bom. Graças ao Senhor por isso, né? Tem um. É o que o irmão Carlos falou. Você vê que no final ali, Tiago teve uma dificuldade muito grande, né? A respeito que ainda tinha que cumprir alguns atributos, não comer carne de animais sufocados, né? Ainda tinha quadro que persuadiu Paulo a fazer o voto do Nazireno lá, né? Amém. Né? Então você Foi viu o que mesmo. que é isso, irmão Carlos? Você viu o que que é a lei arraigada? Quer dizer, puxa vida. E a gente podia falar, mas o próprio irmão de Jesus é até mais próximo, né? Mas você viu o que que é o judaísmo dentro do conceito, a lei imbricada, enraizada, né, nas pessoas. Eu peguei aqui um versículo de João 8 que nós vimos aquele debate, né? Quando começa Jesus falando ali no capítulo, Jesus defende a sua missão, né, que é cumprido ali no capítulo 8, né, que fala, aí olha lá no versículo 23, 8, 23, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima, Que coisa. vós sois desse mundo, eu desse Esse mundo mundo não não sou. sou. Por isso eu vos diz que morrereis nos vossos Não posso. pecados. Porque se não crerdes que eu sou, ó o verbo, irmão, Que coisa. morrereis nos vossos Que pecados. coisa, né? Então perguntaram: Quem és tu? Respondeu Jesus: Que é que desde o princípio tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, atinaram que ele falava do Pai, disseram, pois, Jesus: Quando levardes o Filho do Homem, levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está Tá comigo, comigo. não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dita essas coisas, olha aí, irmão, Hum, muitos creram nele. hum, Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, pois sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendentes de Abraão, e mais jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Olha que ponto que chegou, irmão. Em verdade, Jesus falando, vos digo: todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, olha aí que nós fomos lá para Gálatas 5, né? Verdadeiramente sereis livre. verdade. Bem sei que sois descendente, olha lá de onde nós iniciamos, de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Olha como o diálogo vai apertando, irmão. Que coisa, Eu né? falo das coisas que vi junto de meu pai,
porém fazeis o que viste em vosso pai. Ai, Olha aí, irmão. que coisa Então impressionante. respondeu: olha, você pensa naquele clima, eles estão vestidos daquelas, com toda a vestuária dentro dos judeus, dos fariseus, né? Falando também com a Torá aberta, né? Então respondeu: nosso pai Abrão, disse Jesus. Se sois filhos de Abrão, praticais as obras de Obras de Abraão. Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus? Assim não procedeu Abraão. Que coisa. Vós fazeis a obra de vosso pai. Vixe vida, irmão. Disseram eles: nós não somos bastardos. Temos um pai que é Deus, replicou-lhe Jesus. Se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Que Vós coisa, hein? sois do diabo. Que Ó, coisa, irmão, hein? vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque ele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Que coisa, né, Tá meu? vendo, irmão? Que coisa, né, irmão? Impressionante, hein? Olha, o versículo que encontrou aqui o Carlos. Leia aí, Carlos. Esse versículo é tremendo, hein? Sim. É, o, 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 o versículo, bom, é difícil de ler, eu vou tentar ler, né? Versículo 11 de Salmos, eu não lembro o versículo, o capítulo, Salmo né? 19. Que o Vitor leu. É? Salmo 19. 19 a 11, né? 19 e 12, quer dizer. 11. 10 e 11. Aí o Vitor está mencionando a questão do orgulho, né? Do orgulho que a, a religião coloca, e também no contexto do orgulho que o povo judeu praticando a lei, se orgulhando de práticas externas que no final de contas não vai aperfeiçoar eles, né? Mas aqui o salmista, eu acho que deve ter sido Davi, acho, né, pelo menos, fala assim: quem pode perceber os próprios erros? Não, diz, não precisa dizer para você, ó, Maurício, você errou. Não, mas é quem você percebe diante de Deus, né? Mas aí ele fala assim, o que que é esse tipo de erro, né? Fala assim, purifica-me dos que ainda não me são claros. E eu acho que essa questão de não estar claro ou não seria o versículo 13. Eu não posso dizer, mas no meu entender é assim. Sim. Da mesma forma, livra o teu servo Do do orgulho. orgulho, Puxa vida, hein? Que coisa, para hein? que ele nunca me domine. Ou Que seja, coisa, hein? quer dizer que o orgulho todos nós temos, irmão. E eu estava comentando hoje com o Vitor, eu falei assim, você acha que o Paraguai não é orgulhoso? É, orgulhoso igual. Pode ser que facilmente se adapte a um país, linguagem, comida, lugar simples, dormir no chão, fazer isso, fazer aquilo. Não sei se é 5 estrelas, nem 3 estrelas. Pode dormir até fora. Pode se adaptar a muitas coisas, mas no fundo, o mesmo orgulho que o norte-americano tem o Paraguai. Só que de outra forma, E argentino disfarçado, né? também. O argentino também, né? E o brasileiro também. O Mas o brasileiro orgulho que eu também, estou irmão. dizendo, o orgulho que eu digo para vocês, irmãos, é aquilo produto da natureza caída que nós temos em Adão. Todos nós temos essa natureza. E dessa natureza é que nós precisamos ser libertos. Então, Amém. o salmista estava orando para que Deus possa mostrar aquilo que está oculto dele. Mas eu creio que está oculto dele, talvez ele não perceba, que se você não vai diante do Senhor, vai acontecer a mesma coisa que Saul. Saul Sim. começou muito bem, se escondendo, ele foi pego de lá, veio para cá, começou a ter êxito, não sei como ter sido o sentimento dele, ou ele não tratou esse sentimento, porque o orgulho fala, irmão. Eu não sei se vocês perceberam. Faz Sim. bem uma Sim. coisa, faz bem alguma coisa. Você vai pregar o evangelho, vamos supor, pregar o evangelho, e se converteu um, aí daqui a 15 dias vai se converter dois, daqui a 15 dias se converter três, 10, 20, daqui a pouco você se orgulha.
Mas só Sim. que o orgulho tem uma pessoinha falando dentro de você e que te fala assim, mais ou menos. Bom, você é bom demais, né? Se você não tivesse visitado fulano, se você não tivesse falado, você realmente não ia ser salvo aquela pessoa. E aí vai falar naquela pessoa. Mas de fato é Satanás falando na tua alma, na tua mente. Ele está falando para você. Se você não tratar esse sentimento, ele cresce, irmão. Por isso que o salmista fala, da mesma forma, livra o teu servo do orgulho. Sim. Para quê? Para que ele nunca me domine. Então, experimentarei a Integridade integridade e serei inocente de de grande grande quê? transgressão. Grande Transgressão. Ou seja, transgressão. a pior transgressão é você ser orgulhoso. E o Sim. Paulo também era assim, porque ele era grande. Deus colocou ele no lugar que ele se tornou pequeno, né? Então, aí, esse assunto que eu só queria falar, porque, irmãos, é muito, muito importante você e eu não nos orgulharmos de nada do que fosse Verdade, irmão. nós mesmos. Você e eu somos simplesmente um vaso usado por Deus, seja for o lugar que você estiver, ou a condição econômica, ou a posição social que você possa ter, porque tem tudo isso também. A gente não tem que falar nesse assunto, porque isso é verdade. Quando você tem um status, é uma outra coisa. Não estou falando só na sociedade, estou falando no mundo religioso nosso, né? Entre os Sim, irmãos, né? O status de reconhecimento, de, de confiança, como que é outra coisa? É o status de querer ser ouvido. E eu tenho conselho a dizer muito bem-vindo, porque realmente é muito sóbrio e todas essas coisas. Então, o orgulho está aí, ele é muito fino às vezes, irmão. Ele não é, Verdade. ele não é só aquele orgulho cru. Tem alguns, né? Eu conheço um irmão, por exemplo, deixa eu só vou expor um pouquinho. Um irmão que eu conheço, ele fala assim: irmão, se eu não tivesse ido lá, ele fala assim, e vocês não tivessem ouvido tal coisa, vocês não tinham feito isso. Tudo ele fala eu. Ele nunca fala nós. Ele fala só eu. Eu aprendi do irmão falando assim: irmão, nunca fale eu, fale nós. Mesmo que não tivesse ninguém com você, fale nós. Fala, porque fica melhor você falando nós que falando só você. Porque se fala só você,